Agora foi, hein? Opa! Boa noite, pessoal. Vamos ver se agora vai. Olá, Ih, beleza. Tudo bom, Aline? tudo ótimo e com você? Também, tudo certinho, maravilha. Valeu, obrigado aí por ter Que bom. aceitado aí o convite. Claro, um prazer estar aqui hoje com você e com o pessoal aqui que está participando. Vamos lá. Pô, maravilha. O comenta um pouquinho aí da promoção, de tudo que tá rolando, um pouquinho da sexta, até para quem chegou agora ficar sabendo. Contar um pouquinho das nossas cestas? Isso, claro. Ah, legal. Bom, aqui nós da Orgânicos Inbox, nós fazemos distribuição de cestas orgânicas e temos alguns tipos de cestas, né? Tem para quem gosta de por exemplo, receber alimento da estação, variedade toda semana e também um desconto especial. A gente tem as cestas prontas de diferentes tamanhos. Então, por exemplo, a cesta abundância que a gente está sorteando aqui para Black Green November, né? É, ela tem 20 itens, ela normalmente custa R$ 110, e são 20 itens de frutas, são 5 frutas, 10 legumes, 5 verduras. Ela é bem caprichada, assim, recheada. É a nossa cesta maior. Temos cestas menores, cestas só de frutas, mas quem gosta de escolher exatamente o que quer receber, também pode comprar na plataforma produto a produto, escolher a frequência que quer receber. Então, tem bastante produto lá, tanto de hortifruti como mercearia. Tudo orgânico, né? Pô, maravilha. A ideia da promoção, né, do Green November, né, que para tentar quebrar um pouco com todo esse consumismo aí de Black Friday, eu acho que tem muito a ver, né, assim, questão de fazer compostagem e se alimentar de orgânicos tem muita questão de quebrar ali um paradigma, né, de começar um novo hábito, né, e às vezes um sorteio, às vezes a promoção é o estímulo que faltava para conhecer, né, para ver como é que funciona e para experimentar, né? E até por isso a ideia de sortear aí as assinaturas do ciclo, para quem ainda não composta poder começar a tá devolvendo para a terra todos aqueles nutrientes aí que fazem maior parte aí dos nossos resíduos, né? E aí te perguntar, me diz aí, de onde que vem os alimentos, né? Assim, quem são os produtores, de onde que vem? Legal. Ó, vou te responder isso, eu vou lembrar. Caraca, Lucas, a gente se conheceu há um tempo atrás, né? Do Te Foi. Conheci, você me ofereceu. Você trabalhava, né, com uma empresa anterior que tinha produção orgânica. Então, a gente se conheceu há alguns anos aí, bota uns 5 anos, e, com essa relação de fornecimento, né, de alimento. Eu estava lembrando antes de chegar aqui. E então, você conhece bem como a gente trabalha, né? A gente tem parceria com diversos produtores orgânicos, tanto. Bom, produtores da região, a gente sempre tem preferência por comprar local. É, então, hoje nós temos operação e entrega de cestas no Rio e São Paulo. Então, para cada localidade, a gente tem preferência de comprar com produtores locais, mas também para conseguir oferecer uma variedade grande de alimentos, né? A gente também conta com parceria com produtores de outros estados, e aí a gente consegue sempre oferecer, assim, com bastante recorrência, frutas, legumes e verduras. Agora nós temos o quê? Mais de 100 parcerias assim com produtores. O trabalho está bem legal, está crescendo. E além de produtor rural, também tem os produtores de alimentos, né? Então, produtor de pães, produtores de queijos. Essa linha de mercearia também abriu para uma rede grande de processadores orgânicos. E aí é muito bacana porque, além de não estar ingerindo agrotóxico nos alimentos já processados, o orgânico também te traz uma garantia de que tem
pouquíssimo ou nada de ingredientes químicos, né? O que a legislação do orgânico ela é muito rígida e tem que ser mesmo. Então, para você fazer uma produção certificada orgânica, você só pode usar os insumos que são permitidos. Então, é muito legal essa garantia que a certificação traz, né? E a gente tem um trabalho assim muito bem, com uma missão muito grande de ampliar essa rede de produção orgânica. E o trabalho de Não, vocês bacana. é excepcional, né? Assim, é fechar o ciclo de verdade. Sempre foi assim uma parceria que a gente sempre quis estreitar, né? Assim, faz todo sentido se alimentar de orgânico, ter essa relação assim bem parceira e bem consciente, né? Para escolher aonde vai comprar o alimento, né? Apoiar o produtor e ao mesmo tempo com o resíduo você transformar tudo em terra de novo e, enfim, fechar realmente esse ciclo. Então, poxa, super admiração aí pelo trabalho do ciclo orgânico. Pô, valeu, Aline. Eu lembrei, na verdade, foi lá quando eu trabalhava na Vide Verde, foi em 2015, eu te conheci entregando batata doce no Cosme Velho. Exatamente, Foi exatamente exatamente. assim. E, e é bacana, né? Outro dia teve uma cliente que perguntou, vem cá, mas para onde que vai o adubo que vocês produzem, né? Assim, porque a quantidade é muito grande e a gente retorna 2 quilos de composto para todo mundo que participa do ciclo orgânico. Então, tem um caráter muito mais simbólico e de adubação ali para a hortinha que a pessoa vai ter no apartamento, no jardim, em casa e tal. Mas o volume grande acaba indo para produtores orgânicos, né? Aí ela começou a perguntar, mas vem cá, quem são esses produtores orgânicos que eu quero comprar o alimento deles? Eu falei, cara, é bem provável que tenha fornecedor do Orgânico Inbox que seja cliente do nosso composto. Era até uma boa para tentar descobrir depois, né? Poxa, Mas, com certeza. E, mas, tenho vontade de saber, assim, e até conectar com mais produtores, né? Por exemplo, do adubo que vocês geram, vocês conseguem escoar assim, tudo para produtores reutilizarem? Ou existe uma oferta maior do que a demanda e tem algo assim para a gente fazer nesse sentido de unir produtores com a produção de adubo de vocês, né? pois é, no nosso caso, tem uma demanda por composto orgânico maior do que a gente consegue produzir. Ah, Ainda pois bem, assim, é. sinal que Aham. tem mais gente querendo produzir com terra boa, de qualidade. É, E aí tem produtor, tem gente que usa para horto, né? Tem produtor de cana, de batata doce, de orgânicos em geral, agricultor familiar, agricultor maior. Tem bastante gente que procura o composto orgânico. O que a gente percebe é que o produtor muitas vezes não conhece o que é compostagem, o que é composto orgânico, e às vezes prefere usar um esterco cama de frango, esterco bovino, mas depois que usa e vê o resultado, aí começa a querer usar sempre o composto, né? Que tem um efeito bem duradouro. E até Aham. aproveitar para te perguntar assim, o que você sente que são os grandes desafios ali dos produtores e para ter mais orgânicos na mesa aí do Carioca. Bom, eu acho que o grande. São muitos desafios, né? Como ainda é uma produção pequena, tem bastante desafio assim da própria cadeia, desde a parte do plantio, mão de obra, por exemplo. Os produtores falam que é um recurso assim, escasso assim, no campo, mas por mais que ainda exista uma necessidade, assim, ainda tem bastante desenvolvimento a ser feito nos insumos para melhorar a produção orgânica, aumentar a produtividade e até mesmo investimentos em maquinário para tornar também mais escalável as produções e gerar mais renda no campo, né? Tem todos esses desafios para trás, mas o que eu escuto muito é que um grande desafio, o grande desafio, está na comercialização. Então, conseguir, assim, aqui no estado do Rio, a gente
teve o início assim mais forte dos orgânicos através das feiras. E as feiras são um canal Uhum. super importante de escoamento da produção. E os supermercados, alguns, muitos, quer dizer, os que vendem, né, que não são todos, mas os que vendem orgânicos, muitas vezes compram de outros estados, de marcas já estabelecidas. Então, o pequeno produtor da região, às vezes se vê aí com essas duas opções, né? Ou feiras, que tem todo que é muito bacana, mas tem todo um trabalho de ir até a feira e perdas também com o que não é vendido. É, mas muitas vezes é difícil conseguir entrar nos supermercados. Então, os deliveries em geral têm sido muito parceiros dos produtores na comercialização. Então, eu vejo que a Orgânicos Inbox é mais uma empresa, assim, mais uma plataforma especializada no delivery, que compra direto dos produtores, na maior parte dos casos, e consegue remunerar melhor do que o supermercado remuneraria, e também por ser o único intermediário aí nessa relação entre produtor e consumidor, consegue remunerar bem o produtor, mas também oferecer um preço mais baixo para o consumidor. Então, consegue apoiar assim, essas duas pontas nesse modelo de negócio. Então, a comercialização, pelo que eu vejo, é o maior desafio. E não é à toa que a gente também se posicionou aqui, né? Entendendo que esse era o desafio, a gente viu que era onde o nosso time poderia assim, apoiar mais, né, o desenvolvimento desse mercado. Pô, que bacana, né? Então, você sente que que faltam produtores para aumentar o alcance da cesta, dos Organic Inbox, ou é o contrário? Às vezes faltam mais pessoas comprando cestas para atender toda a demanda dos produtores. Olha, tem bastante produtor, graças a Deus, assim, tem muita produção de orgânico. Até assim, no ano passado, quando começou a pandemia, a gente teve um boom assim de pedidos, porque né, a gente já fazia o delivery, então muita gente estava precisando de opção de delivery. E foi legal passar por isso, porque até algumas pessoas já tinham falado assim sobre essa possibilidade da dificuldade assim de crescer as vendas por conta de encontrar algum gargalo ali no fornecimento. Mas eu sempre tive muito confiante de que, cara, produção nunca ia ser o problema, que tem muita gente produzindo e é questão de montar a rede e achar onde tem. E aí foi legal essa experiência do ano passado, que de um dia, assim, de uma semana para outra, a gente se viu assim, quadruplicando o número de pedidos. Foi um trabalho assim, insano para todos os lados, mas assim, teve muito fornecimento, não faltou fornecimento. Então foi um bom teste assim para ver que a produção é grande. E muitas vezes o que acontece é que produtor orgânico acaba não conseguindo escoar sua produção para o mercado de orgânicos, acaba tendo que escoar para o convencional mesmo a um preço mais baixo. E para ele não vale a pena, mas é melhor do que perder, né? Mas eu vejo aí que o boom do mercado do orgânico vai vir pelo consumo, precisa vir pelo consumo. Boa, faz todo sentido. É, é parecido com o caso da compostagem, que na verdade a gente consegue compostar um volume maior do que a gente recebe hoje em dia, mas é bacana ver que nem se disse assim, acho que a pandemia foi um ponto que ajudou muito a crescer nesse sentido, né? No nosso caso, a gente viu muitas pessoas se dando conta da quantidade de resíduos que geram no dia a dia, né? Principalmente com isolamento social. Aí começa a cozinhar mais em casa, começa a descartar mais resíduo, e fala, cara, o que eu estou fazendo com tudo isso, né? E aí começa a vir a vontade de compostar. Então a gente sentiu um crescimento grande na pandemia. Mas ainda está longe do que poderia ser, né? Imagino que para o orgânico É. também, assim, quando a gente fala de escala, né, de mercado, ainda tem muito para crescer, né? Tem muito potencial. Tem muito, tem muito. O bacana, até aqui a gente está nesse contexto de Black Friday, Green November, né? É o símbolo do consumismo, mas eu acho que é incrível, assim, de negócios de impacto e desse
né, um mercado assim, consciente, é que o consumismo nessa linha sustentável, ele é maravilhoso, né? Tirando o ismo, que é sempre um exagero, mas assim, o consumo e fazer crescer essas iniciativas locais que geram, fazem negócio com transparência, através do mercado justo, assim, é onde a gente tem que fazer essa roda girar, né? Então, tomara que estou torcendo aí para ter bastante gente participando do sorteio e experimentando aí as cestas, do serviço do ciclo orgânico e conhecer, né? Tomara que goste e é legal que a gente toca um negócio muito de coração, né? Então, sempre aberto a ouvir feedback, a melhorar serviço, entender aonde que, poxa, aonde que pode melhorar, e aí toda a equipe trabalhar por isso. Pô, maneiro. Sim. Eu ia até te perguntar uma outra coisa assim relacionada ao serviço mesmo. Aqui no Ciclo a gente disse assim que a principal vantagem de contratar um serviço de assinatura de compostagem é toda a praticidade que você tem. Além de você conseguir compostar mais resíduos, que muitas vezes em uma composteira doméstica você não consegue, tipo resíduo de osso, de carne, de peixe, de sobra de comidas mesmo, que no baldinho a gente consegue aproveitar. Tem essa questão da praticidade, que é só colocar num baldinho, manter ele fechado, e mesmo em apartamento, com pouco espaço, você consegue fazer ali 100% Aham. da tua compostagem. E eu ia te perguntar da cesta, assim, o que você enxerga como as principais vantagens de assinar um delivery de orgânicos, né? Sim. Aí aqui eu posso até falar como consumidora, né, também, porque eu recebo toda semana aqui na minha casa, tenho a minha assinatura. Eu acho que tem algumas vantagens, tá? Um que, bom, eu tenho 2 filhos, vida muito corrida. Imagino que um monte de gente que está assistindo aqui também tem a vida corrida. E economizar uma ida ao mercado é muito positivo. Fora que quando a gente vai para o mercado, a gente compra coisa que às vezes não quer e tal. Então tem essa praticidade do comprar online, né? Mas em relação à assinatura, eu acho que tem assinar é um compromisso ali que você vai comer aquela quantidade de comida saudável e você vai receber em casa aquilo. Bom, eu recebo 2 sacolonas. Então tem ali a couve-flor, tem um tanto de laranja e é semanal. Claro que eu posso fazer os ajustes que eu precisar durante a semana, posso tirar um item, adicionar outro, mas eu compro e eu sei que eu vou dar conta. E às vezes eu tô com preguiça de comer, poderia pedir uma coisa, uma pizza, mas eu tô com a geladeira cheia, né? Então eu vou e faço um suco, preparo um alimento para mim, para minha família. Então, acho que a assinatura também gera uma regularidade na alimentação e no cozinhar, e cria um bom hábito nesse sentido. E bom, tem pro cliente, assim, e tem esses perfis, né? Eu gosto, por exemplo, a minha cesta é personalizada, eu gosto de escolher exatamente o que eu vou receber, mas eu boto um pão numa frequência quinzenal, um leite numa frequência quinzenal, mas já frutas e legumes semanal. Eu tenho a minha lista e eu normalmente fico mais de um mês para alterar, porque é bem certinho com o que eu preciso. Então fica prático e entra no automático. Toda semana, quinta-feira, eu recebo aqui em casa a minha cesta de orgânicos e dá certinho até a próxima semana. Então é muito legal essa praticidade, essa organização assim na alimentação que a assinatura traz, mas o efeito que gera para trás é um impacto, eu diria até muito maior, porque através desse modelo de assinatura, a gente consegue programar com o produtor aquilo que, né, com antecedência, aquilo que a gente vai comprar. Então, nós, empresa, né, em nome de todos os assinantes, a gente consegue ter essa previsibilidade e consegue acordar com ele antecipadamente aquela compra futura. Então, o produtor se beneficia muito desse modelo de assinatura, porque ele já, esse modelo diminui desperdício, ele
ele consegue ficar mais alinhado entre o que ele plantou e o que ele vai conseguir comercializar. Então, eu realmente acho assim que o futuro da alimentação, pelo menos da alimentação consciente, sustentável, é esse modelo de assinatura. Ele faz muito sentido, reduz muito custo, é muito prático e você consegue fugir assim dos mercados, da lógica dos mercados tradicionais de uma cadeia grande, vários intermediários e consegue. Se a gente conseguir fazer esse negócio, esse mercado crescer de orgânicos, quanto mais crescer, mais a gente organiza a cadeia de produção e mais barato vai ficar. Então a gente também tem muita essa responsabilidade assim de conseguir fazer crescer o consumo de orgânicos e a assinatura por ser fácil, assim, poxa, cada assinante, cliente tem um papel muito grande para expandir essa rede, né? Contar para os amigos, para a gente criar esse impacto no mercado de orgânicos. E, bom, é uma rede muito bacana, né? Assim, muito boa da gente conseguir fomentar. E o impacto direto é a redução de preço, e aí mais gente vai comprar, mais a gente vai conseguir aumentar a escala, mais a gente consegue baratear e cria um ciclo positivo para todos os envolvidos, produtores, consumidores, mercado local. Maneiro, acho que faz todo sentido. E o Vinícius fez uma pergunta ali se o produtor tem vantagem em vender para orgânicos em box, né? Pelo que você fala, acho que é muito maneiro que é de ter o produtor como parceiro, né? E até um pouquinho do que pude vivenciar esse lado na época da Vide Verde era isso, né? De perguntar. Eu lembro de te ligar assim, Aline, o que tá saindo na cesta até para a gente se programar aqui na nossa produção? Tipo assim, vamos plantar aquilo que faz sentido para vocês e ter essa ideia de crescer junto, de um apoiar o outro. Acho que faz muito sentido. Eu lembro na época, já faz tempo isso, mas o preço que vocês pagavam realmente para o produtor era acima do que a gente tinha encontrado. E é muito bacana essa ideia assim, de valorizar o produtor e ter ele como parceiro. E te perguntar assim, como é que é essa relação e como é que é assim, né? Tem produtor que está há muito tempo com vocês e que está crescendo junto com vocês? Olha, tem produtor que a maior parte dos produtores que são parceiros estão com a gente até agora, desde o início. Então a gente começou a entregar cesta em 2014. Tem produtor dessa primeira leva, assim, que a gente começou com parceria com 4 produtores e começou a vender cesta. E aí depois foi ampliando, né, a rede. Mas desses 4, 3 a gente compra até hoje. A gente tem uma relação bem forte mesmo, assim, de parceria, de desenvolvimento. E à medida em que a gente vai crescendo, a gente consegue também impactar outras localidades, porque os produtores se organizam muito por grupo de produtores, né? Então, às vezes você tem um grupo de alimentos que é daquela região, e aí, no início, a gente conseguia. A gente tentava comprar tudo diretamente com o produtor, mas o que não conseguia, a gente comprava com distribuidores orgânicos. E aí, à medida em que a gente foi desenvolvendo mais esse trabalho de rede de produtores, a gente vai descobrindo os grupos que fornecem aquilo que a gente não tinha ainda e comprava com o distribuidor, e aí consegue fazer uma negociação boa para todos os lados, que também consiga manter o preço final a um preço ainda abaixo do que é comprado do supermercado, e fazendo essa relação mais direta, né? Então, é um trabalho constante, assim, de construção de rede, mas, ao mesmo tempo, mantendo a parceria com quem está com a gente desde sempre. Isso a gente consegue por estar crescendo, né? Assim, o número de assinaturas. Então, a gente consegue ir trazendo mais gente para dentro, mais produtores. Pô, maneiro, faz todo sentido. Você tocou nesse ponto dos grupos de produtores, né? Daí até te perguntar, acho que rolou uma pergunta dessa sobre a certificação, né? Como é que funciona a certificação dos produtores, se todos os produtos são certificados, que é um ponto bacana.
Legal, vamos lá. É um critério nosso da Orgânicos Inbox. Todos os produtos que a gente vende, tanto hortifrutis, quanto também mercearia, bebidas, pães, até cerveja, né? A gente tem um mercado completo de produtos orgânicos e todos são certificados. Então, aquilo que é embalado, que são principalmente os produtos de mercearia, o produto já vem com selo e a empresa, para ter o selo, ela paga uma auditoria para, né, acompanhar o trabalho, fiscalizar e garantir que todos os insumos que são permitidos para os orgânicos estão sendo usados ali e o que não é permitido não está sendo usado. Mas a legislação, para conseguir a certificação orgânica, vai muito além de insumo, né? Também toda a mão de obra do estabelecimento ou da fazenda tem que ser formalizada, então também tem uma garantia do social aí por trás da certificação. Mas os produtores, os produtores rurais, né, se certificam como. Tem algumas certificadoras. Aqui no Rio temos a Bio, que é uma certificação participativa. Então, é uma forma que pequenos produtores individuais ou em grupo conseguem se certificar e é um preço bem mais em conta do que as certificadoras particulares. Mas também tem aí certificadoras particulares também assim fortes, né? IBD, Ecocert, que também fazem um trabalho super legal. E é essa auditoria que cria confiança, né? Assim, nesse mercado de orgânicos. Então, as principais são essas, assim, a Bio, IBD, Ecocert. Legal. E é É um bacana. trabalho bem longo, né? Quem tem uma área que era degradada antes, tem todo um tempo que o solo tem que aguardar até ficar, assim, né? Assim, tem química ali para começar a produzir os alimentos orgânicos. Tem um período de transição, mas quem já está numa área assim própria para produzir orgânicos, hoje que já tenha produzido antes, você consegue com esses certificadores, assim, não demora muito tempo se tiver tudo ok para começar uma produção. Eu já ouvi falar que é bem rígido, né? Bem rigoroso esse processo. E o bacana é que ele É. vai com um cuidado além do alimento em si, né? O cuidado com o entorno, com o ambiente, com as nascentes, e é legal que é isso, né? Quando você está consumindo orgânico, você está trazendo um monte de impacto ambiental positivo, né? Assim, associado ao teu alimento, né? Muito mais do que um alimento com mais qualidade, com mais nutrientes, né? É um alimento ali que está trazendo um ambiente muito mais saudável, né? É, Você vê que cada consumidor de orgânico dá um motivo assim, próprio para consumir orgânico, porque são vários, né? Muita gente fala da saúde pessoal, né? Por não estar ingerindo agrotóxicos, mas tem nesse contexto todo maior, como você falou, da sustentabilidade, que o modo de produção orgânico cria uma harmonia muito maior, né? Por definição, é um modo sustentável de produzir. Então, se o lixo for bem direcionado, né, depois do consumo, aí realmente é um consumo muito integrado assim com a natureza, no sentido de que a gente, durante a produção, ainda mais produções agroflorestais, é muito bacana isso. Enquanto a produção convencional de alimentos vai deteriorando o solo, muitas vezes, e aí por isso tem que ficar rotacionando, ou então tem uma hora até que está degradada pelo cultivo de uma monocultura com muito agrotóxico. Diferente disso, a produção orgânica, mas principalmente a agroflorestal, a agricultura sintrópica, ela tem uma forma de produzir que se baseia no conhecimento não, na forma que a floresta vive.
né? Então, você utiliza essa, se mimetiza quase os processos que acontecem naturalmente numa floresta para trazer para sua produção, e aí você devolve um ambiente com um solo mais rico do que o solo que você iniciou. Então, é uma prática, uma produção muito sustentável, mas é uma da abundância, né? Até essa palavra, eu acho que ela tem muito a ver com o orgânico, não tem nem. Quer dizer, ela até deu nome à nossa principal cesta, né? De cesta abundância, mas eu acho que tudo isso do que a gente fala tem muito a ver com isso, gerar uma consumo desse alimento. Ele está entregando para a natureza um ambiente mais rico do que o que encontrou. Nós, como seres humanos, parte da natureza, a gente está consumindo esse alimento e depois consegue voltar esse alimento para o solo, na compostagem. Essa compostagem deixa o solo mais rico e a gente devolve essa compostagem para a terra e aí faz de novo uma produção de alimentos. Então, é uma forma de viver, né, que sim, através desse consumo a gente fica em paz, né? Assim, se sente um ser humano é, grato e amigo, né, do ambiente em que pertence, porque está tomando esses cuidados e está entregando para a terra mais do que o que ela te ofereceu, pelo menos com os mesmos nutrientes. Então, imagino que né, também o impacto gerado pelo ciclo orgânico deve ser uma coisa que te satisfaça bastante, né? Assim, no dia a dia, para acordar e lutar as lutas do dia a dia. Total. Eu acho que é isso, assim, é muito gratificante quando você vê, como você falou, assim, a abundância de cada ciclo ali que a gente está produzindo. No nosso caso da compostagem, né? Toda semana, atualmente a gente vai 2 vezes por semana para o sítio onde a gente faz a compostagem e a gente leva ali 6, 7 toneladas ali de resíduo orgânico e a gente inicia um novo ciclo com uma nova pilha de compostagem, né? Com uma leira que a gente mistura com as podas trituradas, que a gente tem uma parceria bacana aí com a Light. Eles podam ali as árvores que estão na Uhum. rede elétrica, trituram e destinam para a gente. Eles começaram com um projeto piloto e estão expandindo, né? E aí a gente mistura com todo o resíduo orgânico que a gente coletou, coloca as bactérias e cria uma pilha de compostagem, né? Que é uma montanha comprida e onde as bactérias começam a trabalhar e começam a fazer ali todo o processo de decomposição. Então, para a gente é o início de um ciclo toda semana e também é um fechamento de um ciclo toda vez que a gente está peneirando o nosso composto, né? Que a gente tá de fato ali colhendo o resultado da compostagem. E o bacana é ver, né, que a cada ciclo que passa, né, é cada vez mais abundante, né, cada vez a quantidade de composto aumenta e o retorno que a gente tem, principalmente de quem apoia a compostagem, né, de quem participa do ciclo orgânico, né, quando manda foto da horta, quando dá um depoimento ali de como que mudou na dinâmica de casa, de como é que todo mundo está mais atento com o que consome, com o que descarta. Como é que quando vai viajar já não se sente bem ali pelo fato de não ter o baldinho, de não conseguir tá fechando o ciclo? Ou depoimento de gente de casais que um levam para casa do outro os resíduos ali para estarem enchendo o baldinho e estarem compostando. Eu acho que é uma mudança da nossa relação da nossa relação com nossos resíduos, né? Então, a gente foge daquela lógica de estar colocando no saco preto e descartando todo dia e passa a valorizar, né, o nosso resíduo orgânico. E acho que é até por isso que tem muito a ver com essa história, com o caminho, né, da produção orgânica, né? Eu ia te fazer uma Isso aí. pergunta, assim, cara, mas cara, acho que foi o Fernando, que é cliente nosso, perguntou para fazer uma horta na SPM. Não sei se vocês fazem horta. E aproveitar, lembrei da pergunta. Era como é que começou o ciclo orgânico, o Orgânicos Inbox? O Vinícius fez essa pergunta e o Fernando também fez a pergunta da horta. E aproveitar para te perguntar. Repete a pergunta da horta.
o Fernando, ele é cliente do Ciclo Orgânico e é professor da SPM. Ele quer começar uma horta lá na Hum, SPM. Até era uma boa oportunidade para dar algumas dicas de como começar e por onde ir. legal, legal. Bom, é le- não sei se não sei quem é que faria a horta, se são professores ou os alunos ou alguém de fora, mas uma coisa legal é pegar mudas e sementes que sejam orgânicas. Tem produtores no circuito de feiras que de repente possam trazer mudas para já começar aí a horta orgânica e bom, terra adubada do ciclo orgânico, sementes e mudas de algum produtor orgânico, né? Assim começa a horta. Agora, se quiser certificar ou se for uma horta só ali para os alunos, bom, pode até mandar depois uma mensagem para a gente, para eu ver como que, de repente, a gente consegue juntar com algum produtor, né? Entender um pouquinho mais o projeto. Não sei se eu respondi exatamente a pergunta. Bom, Mas, e aí, entrando em como começou a Orgânicos, foi 2014, então a gente fez o aniversário de 7 anos agora no meio do ano, e foi um começo, assim, a gente começou bem pequenininho, na garagem de casa, com essa ideia de entregar cestas, bom, eu conheci alguns fornecedores, né, assim, e aí entendi que era possível entregar cestas orgânicas a um preço mais baixo do que o mercado e, ao mesmo tempo, pagar bem os produtores. Então, assim que eu fiz essa conta, assim, percebi que né, dava, assim, para ter um ganha-ganha. A gente eu começou com um carro de entrega e aí eu estava grávida da minha primeira filha e aí começamos. Eu convidei para um grupo do Facebook na época aí uns 200 amigos e todos amigos assim que tinham a ver com orgânicos, algum interesse ou que eram amigos do yoga ou da faculdade, enfim. Foi legal também, porque antes de montar orgânicos eu fiz bastante curso de alimentação, então tinha muita gente no meu meio ligado à alimentação. Mas acho que a Orgânicos ela nasceu muito assim, foi uma ideia certa na hora certa, porque assim que eu montei esse grupo de 200 pessoas, esses amigos foram adicionando outros amigos ao grupo. E o Facebook estava ajudando a gente, né? Porque estava indicando o grupo para outras pessoas seguirem. A gente não investia em nada em marketing. E aí, em poucos meses, a gente tinha mais de 10 mil pessoas nesse grupo. que Foi maneiro. muito, foi muito legal, foi muito no boca a boca. E, é, e assim, era eu que entregava, na época meu ex-marido que montou comigo também a Orgânicos, ele que entregava, e éramos nós dois, e a Carlinha, que foi a nossa primeira funcionária, que hoje também é sócia da Orgânicos Inbox. Então a gente ficou assim por um tempo e começou a chamar pessoas para ajudar a montar a cesta, mas foi muito na raça, assim, na vontade de fazer isso acontecer, em acreditar assim nessa empresa e em também sustentar minha família a partir de um negócio coerente. Eu queria muito nessa época montar uma empresa de impacto e aí eu entendi ali que a alimentação orgânica trazia os impactos assim incríveis para a saúde e ao mesmo tempo para renda local também. Então a gente começou assim, foi muito pequeno, aí logo no ano seguinte a gente alugou uma primeira casa, no outro a gente já tinha uma loja comercial com uma equipe estruturada, e aí montamos o primeiro site, porque começamos com o Google Docs. É, e aí foi indo. Bom, de 4 anos para cá, né, eu contei bem o inicinho aí, uns 3 primeiros anos. A equipe foi crescendo também, mais gente acreditando, investidores chegaram.
E aí também pessoas assim vindo para o time assim para fazer acontecer, muito ligado ao propósito. Então eu percebo que ter um time também que se une pelo propósito é muito poderoso, assim, traz um ambiente de trabalho também muito gostoso, e que era um dos, fazia parte do sonho, né? Assim, de construir uma empresa com um propósito legal, mas também com um time bacana, unido por esse propósito. Então, nossa história foi assim. Hoje estamos em São Boa. Cristóvão e nesse ano fomos para São Paulo. Abrimos a operação lá e aí também a gente está se organizando para expandir assim para mais cidades, levar esse serviço para mais pessoas e impactar mais produtores também. Cara, imagina o desafio que não deve ser, assim, a gente vê aqui do lado de cá a questão logística também, nas casas com a coleta, mas deve imaginar o desafio que não é com entrega, ainda mais com alimento, né, cara, que deve ter maior cuidado para entregar, para não bater, para não amassar, para chegar no tempo certo ali para cada cliente. É. E rolou uma pergunta aqui do Meditando com a Vicky. Se vocês têm produtores do perímetro urbano e se existe produção de orgânicos na área urbana daqui do Rio. Bom, tem, inclusive, por exemplo, Campo Grande, tem uma região ali da Agroprata que tem uma produção forte. É, existem algumas produções, até mesmo em Niterói, é, e também, bom, no ambiente urbano tem muita empresa, né? Então, tem empresa por exemplo, kombucha, empresa de suco. Então, quem faz o processamento de alimentos orgânicos acaba se concentrando nas cidades, mas sim, tem produções de hortifrutis e, inclusive, a Agroprata tem uma banana e caqui maravilhosa, super orgânica. A região de Magé também tem produção grande. Era até lá que ficava o Vide Verde, né? Uhum. Ela, Talvez ainda fica, mas sim, na Baixada tem grupos fortes também, de produtores. pô, boa. Lá onde a gente faz a compostagem fica em Caxias, né? É perto do Arco Metropolitano. Não é município do Rio, mas ainda é região metropolitana. E lá tem bastante produtor, assim, pequeno Tem, produtor, mas produzindo orgânico e é isso, assim, mostra que é possível fazer na região, né, nessa região, nesse perímetro urbano, né, na área periurbana, e bacana que até essa questão da logística, né, que a gente está muito mais próximo do consumidor, né. aham, aham. E até aproveitar para perguntar como é que vocês lidam com os desafios logísticos, né, assim, quanto tempo que chega do produtor no cliente, vocês têm uma noção, assim, do tempo que é da roça Sim, até o prato? sim. Sim. É, olha, a maior. to- Todas as verduras, talvez só com alguma pequena exceção, mas assim, são colhidas num dia e entregues no dia seguinte. Então, a gente entrega com menos de 24 horas de colhidas. Os legumes não passam de 3 dias, a maior parte deles, assim, entre colheita, transporte e aí armazenamento no CD até chegar na casa do cliente. Normalmente tem um ciclo aí de 2 dias, em média, mas pode chegar a 3. Agora, as frutas, por exemplo, banana, nosso fornecedor também é aqui, é bem pertinho, ele entrega todo dia. Frutas, por exemplo, limão também, é tudo muito fresco. Agora, tem outras frutas que vêm de regiões mais distantes, até uma maçã, por exemplo. Aí a maçã tem um tempo de armazenamento que é maior, ela pode até ficar guardada em câmara fria, e até é importante, assim, conseguir algum volume para conseguir puxar esse tipo de mercadoria, né, que vem de longe
e aí você conseguir armazenar por um pouquinho mais de tempo, na temperatura adequada. Mas a maçã seria uma exceção aí de um alimento que consegue ficar guardado. A maior parte dos alimentos a gente vê que gira aí muito, muito rápido. É muito, muito fresco mesmo, assim. Chega muitas vezes a verdura ainda molhada, assim, que acabou de ser colhida, entrou no transporte e vem para o pro nosso galpão aqui no Rio. E tem que ser assim, porque depois que o alimento é colhido, é uma corrida contra o relógio, né? Então, tem que fazer tudo muito rápido para entregar, assim, com o mais fresco possível na casa das pessoas. E a gente conta com uma logística aqui de motoristas parceiros, e aí a gente consegue também né, gerar trabalho também nessa ponta, né, de entrega e fazendo essas entregas de forma bem rápida, com rotas curtas, para que realmente chegue rápido na casa do consumidor. Cara, maneiro. Vinícius perguntou também, são quantas famílias que hoje são atendidas e que recebem a cesta do Orgânicos? São cerca de 2.000, 3.000 famílias que recebem, que compram assim regularmente com a gente. Grande parte dessas são assinantes, a gente tem bastante assinante, e é o que faz o modelo, assim, o modelo das cestas, assim, quanto mais frequência, né, assim, as pessoas que começam a comprar, assim, quem gosta, encaixa na assinatura, aí é muito bacana que a gente consegue fazer esse trabalho de longo prazo com os produtores. Pô, maneiro, cara. Fico imaginando o desafio que é separar essa quantidade de cestas, né? E organizar essa questão da logística, né? Do planejamento. Um ponto que deve ser interessante é até a questão de programação, assim, do plantio, né? Da colheita e da questão dos alimentos que a gente tem ao longo do ano, né? No supermercado a É, gente tem que se dar conta quando que é a época de colheita, quando que é a época de plantio, né? Mas nos orgânicos isso faz toda a diferença, né? É, e é muito desafiador porque assim não existe aqui um Ceasa de orgânico que a qualquer momento a gente vai e tem um abastecimento infinito. São assim normalmente agora com as chuvas tá difícil algumas verduras, alface roxa, alface americana, assim para dar um exemplo, tá difícil. Quando um produtor não tem, a maior parte das vezes os outros ali do lado também não tem porque teve algum evento desse climático ou não está na época. Então, por isso que a rede é fundamental, né? Porque aí também tendo parceiros de outras regiões, a gente consegue, às vezes, um fornecimento aí que deu problema em alguma outra localidade. Mas tem alimento assim que está em entre safra, e aí tem uma hora que a gente desiste, tá bom, então vamos tirar ele do site provisoriamente, mas para a gente tirar, a gente batalhou muito, porque a gente sabe que variedade é importante, né? E em relação a tempo de entrega, antes a gente tinha uma logística assim que os pedidos eram feitos com até 2 dias de antecedência à data de entrega. A gente encurtou isso. Então, hoje, comprando, por exemplo, hoje até meio-dia, o cliente já pode receber a partir de amanhã. Então, traz alguns outros desafios, assim, sobre estoque, que a gente tem um mínimo de estoque na loja, então a gente precisa estar bem alinhado aí para conseguir esse fornecimento, assim, mais de pronta entrega. Mas a gente tem caminhado cada vez mais para essa direção, assim, de tornar a entrega também mais rápida, de conseguir atender as necessidades também pontuais que acontecem, né? Porque mesmo planejando a assinatura, às vezes precisa de um alimento ou outro durante a semana, então a gente acha bem importante trabalhar essa conveniência com mais entregas, sendo mais rápido também.
Pois é, isso é um desafio que a gente vê aqui no dia a dia, né? De como é que a gente consegue fazer todas as coletas no dia, entregar os produtos, os baldes, os compostos o mais rápido possível, né? Mas uma coisa bacana que a gente vem percebendo que é isso, a gente não é impossível ter a logística perfeita, né? Just in time na casa do cliente, porque imprevistos acontecem, né? E a melhor coisa que tem é ter essa relação mais direta ali com o cliente e o cliente conhecer o nome do ciclista que vai na casa, quem coleta, entender quando acontece o imprevisto. Pô, às vezes acontece, um pneu furou, um triciclo quebrou, o dia de chuva é mais complicado, e a gente vai conseguindo contornar, assim, né? Mas imagino que deve ser um desafio tão grande quanto, né? Uma pergunta que eu ia te E, fazer, quais são os bairros atendidos também? ah, cidade do Rio, praticamente todos os bairros. Niterói, todos os bairros, assim, dentro até Itaipu, né, passando por Icaraí, São Francisco, Charitas, também diria aí que grande parte dos bairros. Na Baixada Fluminense também a gente abriu fornecimento, Ilha do Governador, é, tem, assim, Grande Rio, quase toda a gente atende. Em São Paulo também. São Paulo, capital inteira, e também região metropolitana, ainda não toda a região metropolitana, mas diversas localidades. Pô, E, é bacana. uma, e essa expansão de localidade também faz parte da missão, né, de democratizar o acesso aos orgânicos. Então, desde o início, a gente assim, não queria ficar numa bolha só atendendo classe A nas regiões onde já existem fornecimento, a gente queria fazer diferente, queria entregar orgânico onde é difícil de encontrar, onde não tem, e dar essa possibilidade para quem quer consumir orgânico. Então, tanto em relação a preço quanto localidade de entrega, a gente entende que são nossos compromissos, assim, de conseguir cada vez mais expandir localidade, reduzir preço, para conseguir criar de fato, um mercado democrático, amplo, que dê acesso assim a todos que querem se alimentar bem, cuidar da sua saúde, cuidar da saúde do planeta, né? Que seja uma opção viável. A gente sabe que tem um caminho grande pela frente, que orgânico ainda é mais caro, né, do que convencional, mas também tem muito mais valor, né? Valor no sentido de nutrientes e também de uma forma de produzir que gera mais complexidade, mais custo, mas com certeza aí nos próximos anos né, nós e todos os agentes assim desse mercado, a gente precisa resolver assim algumas barreiras de preço para mais pessoas conseguirem se alimentar de orgânicos. Pois é, total. Ali, na compostagem, acho que é o desafio é parecido nesse sentido, né? De como é que a gente torna a compostagem mais acessível e um serviço mais democratizado, né? E tem muito a ver com a questão logística, né? A gente precisa de muita gente participando em um bairro para a gente poder conseguir viabilizar uma rota, viabilizar as coletas. E quanto mais Uhum. gente participando, menor o custo logístico, né, que no nosso caso o ciclista vai em um prédio, faz a coleta de vários baldinhos e a gente consegue cada vez mais tornar ele mais atrativo e mais acessível a compostagem. Imagino que para os orgânicos deve ser a mesma coisa. Quanto maior o número de pedidos, quanto maior o número de cestas, Com mais certeza. fácil é para você conseguir batalhar por preço, né? Com certeza, com certeza. Lucas, me conta uma coisa, como que funciona a logística de vocês? Todas as coletas são feitas pelos ciclistas e aí eles levam aonde até chegar em Caxias? Então, quase todas, né? Quase todas as coletas são feitas de bike, tirando os bairros que tem muita ladeira, né? Tipo, Santa Teresa é um bairro Aham. que, Justo, que a muito gente justo, ciclistas. tem um triciclo motorizado que vai lá e faz as coletas.
Tem alguns pontos ali, Jacarepaguá, que é uma região mais distante entre uma coleta e outra, Itaiangá e Joá, que também é com triciclo motorizado, tem o apoio de um carro que faz que traz o material dessas bases que são Recreio, Barra e Tijuca, e o restante, todas as coletas são feitas de bike, né? Então, é um desafio grande ali com todos os ciclistas para a gente fazer as coletas. A gente junta em alguns pontos de apoio e o nosso caminhão passa só nesses pontos de apoio. Então, é bacana que o caminhão ele não fica pegando trânsito ali, fazendo coleta porta a porta, ele só passa nos pontos de apoio, faz uma rota super otimizada para queimar o mínimo de combustível possível e vai para o sítio. No sítio é a área rural que a gente encontrou mais próxima do rio. Fica ali no arco metropolitano, e aí o caminhão vai cheio de resíduo orgânico e volta com o composto que vai ser entregue para os clientes. Então a gente tenta ao máximo ali otimizar a coleta, e foi bacana porque a gente começou a compostagem dentro da cidade, né? Assim, vários pequenos pontos de compostagem, e o processo ele era muito artesanal, então a gente tinha muita dificuldade ali em fazer compostagem de tanto resíduo, em esquema de parceria com um parque, com uma escola, com uma instituição. Então, e aí a questão como é que você lida com os vizinhos entenderem que a compostagem a gente está trazendo vários benefícios e não vai estar trazendo vetores e uma série de coisas que passam Aham. pela cabeça das pessoas. E aí, quando a gente foi para o sítio, ajudou bastante porque a gente conseguiu mecanizar o processo. Então, a gente faz o processo com uma pá carregadeira e a gente conseguiu ganhar escala, conseguiu receber uma quantidade muito maior de resíduos e sem perder a essência, né? Sem perder a essência de fazer uma gestão ali realmente sustentável dos nossos resíduos, né? Aham, aham. Sensacional. Eu lembro que no início vocês faziam até hortas em praças, né? Com os adubos. Era muito legal. Não sei se ainda fazem. A gente ainda doa o composto orgânico. Tem muita gente que assina o ciclo orgânico, mas que não tem uso para o composto em casa, né? Daí a gente doa essa cota, a maior parte das pessoas doam essa cota para hortas comunitárias. E a gente apoia vários hortas comunitários. E se tiver alguém aqui participando, que é voluntário, que está querendo começar uma horta comunitária, é só escrever para a gente que a gente doa o composto orgânico. A gente faz questão de que esse Legal. composto volte para o solo e que ajude ali na produção de alimentos na cidade. Acho que a horta orgânica, a horta comunitária tem esse papel muito bacana de engajar as pessoas, de unir as pessoas que estão nessa mesma busca, da galera entender o tempo, o ciclo ali de cada alimento. Então é fundamental que a gente consiga apoiar de alguma forma, né? Aham, aham. E hortas urbanas aqui no Rio tem crescido, né? Tem crescido. Tem uma super bacana ali no bairro Peixoto, tem a do Grajaú, tem a do Parque do Martelo, no Maitá. Tem algumas hortas ali bem bacanas, né? Cada vez tem surgido mais. Muito bom, muito legal. Muito Pô, legal para levar maravilha. criança, né? Passear na horta. Poxa, é, É super isso, pô. passeio. É uma ótima dica de passeio. Aline, a gente está chegando no finalzinho da live. Eu queria te agradecer pra caramba, e te perguntar, tem uma mensagem para passar pro pessoal? Quer deixar algum recado? Ah, foi ótimo estar aqui. Bom te reencontrar, Lucas. Eu sou uma super admiradora do trabalho de vocês. Acompanho desde o início e principalmente com esse carinho da gente já ter aqui na Orgânicos Inbox, já ter tido aqui uma relação de fornecimento, né? Então, super torço aí pelo ciclo orgânico. É, Acho que a mensagem final é agradecer, né? Todo mundo que está aqui faz parte dessa nossa rede, para estar aqui, com certeza são pessoas sonhadoras como nós, né? Que quer ver um mundo melhor, quer fazer diferente, quer contribuir. Então, deixo aqui o convite para conhecerem o nosso trabalho, a plataforma orgânicosinbox.com.br. E estamos, eu, da equipe, super à disposição para ajudar todo mundo a se alimentar muito bem. Pô, valeu, Aline. Pô, obrigado A gente mesmo.
Mas o recado é para quem ainda não se inscreveu no sorteio, quem ainda tem um cupom de desconto, quem ainda não entrou no site do Orgânicos Inbox, entra com o cupom Ciclo Orgânico 20 para poder ganhar 20% de desconto. Quem ainda não faz compostagem, se inscreve no nosso site para fazer o teste de 30 dias grátis aí do ciclo orgânico e conhecer e começar a fechar esse ciclo. E é isso, vamos junto ali. Valeu, Isso aí. obrigado demais. Aproveitar esse mês que também, né, a gente está fazendo nossa Green Friday, assim, toda semana tem um grupo de alimentos que a gente está fazendo uma oferta. Então, além do cupom, também tem alguns produtos promocionais por conta da Green Friday até a última semana do mês. Então, é uma super oportunidade de conhecer, que vai estar com preço bom lá também, e aí dá para conhecer o serviço. Boa, maravilha. Show de bola, Aline. Valeu, Legal. obrigado. Valeu, Valeu, até foi um mais. prazer Até estar a próxima. contigo e com todo mundo aqui. Grande abraço. Até a próxima. Valeu, obrigado.